noite, igreja. Seja bem-vindo. Vamos colocar de pé para adorar a Deus. Que você abra o seu coração, que você entregue tudo nas mãos do Senhor nessa noite e ligue os seus pensamentos nas mãos do Senhor. Ligue o seu pensamento e esteja aos pés da cruz, entregando tudo a Ele, dando todo o seu louvor, toda a sua adoração, toda a sua exaltação, porque nós temos um Deus que é tremendo, um Deus que é maravilhoso, que tudo pode fazer. Ele já se faz presente aqui, Ele marcou um encontro contigo. Entrega a Ele tudo o que você tem pedido durante o decorrer dessa semana, que não venha para te tirar você da presença dEle agora, que você esteja ligado na presença do Senhor. Por isso que você tem que entregar tudo a Ele, para você deixar o seu coração livre, o seu coração como um coração adorador ao Senhor, um coração que exalta, um coração que é agradecido a Ele, amém? Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Reina em nossas vidas, Senhor. Reina, Jesus. Tu reinas no trono dos céus. A criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável. Eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governará,
sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és santo, Jesus. Tu és um Deus santo, ó Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós te damos honra, ó Deus. Aleluia. Feche seus olhos, Senhor. Nós sabemos que há muitas distrações nessa vida. E quem sabe, Senhor, muitos de nós entraram aqui, Senhor, distraídos, carregados e sobrecarregados, com fardos, ó Deus, que vem trazendo há tempos. Ou quem sabe hoje alguma situação, Senhor, os fez, ó Deus, estarem pressionados. Mas nessa noite há um anseio no fundo do coração, no oculto, no escondido da alma, que é contemplar o Senhor maravilhado, que é contemplar o Senhor maravilhoso, é contemplar a Tua face, é contemplar a Tua glória, Senhor. Ah, Pai, dá-nos nessa noite uma experiência singular, uma experiência como nunca antes. Sim, que possamos atender ao seu convite, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que essa noite, Senhor, seja uma noite de rendição, de entrega, de realmente trocar os fardos, não trocar figurinha, trocar os fardos, deixar o nosso fardo pesado com o Senhor, e simplesmente pegar o teu, que é leve, é suave, porque o Senhor é manso e humilde de coração, e o Senhor já levou todo o nosso fardo sobre aquela cruz. Ah, o preço já foi pago, Senhor. Nessa noite queremos celebrar o Teu nome. Ah, Pai eterno, dá-nos que esta noite a Tua palavra invada mais uma vez nosso coração, em ímpeto, com poder e autoridade. E sim, Senhor, e que haja um despertar da Tua graça, um despertar para a eternidade, um despertar para o maravilhoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está acima de todos, é antes de tudo e tem o domínio sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos mais uma vez com as palmas bem forte, queridos, bem forte para o Senhor. A Ele honra, a Ele glória, a Ele todo louvor, em o nome de Jesus. Ah, e você, Cris, você diz amém. Glória a Deus, queridos. Que bênção. A graça e a paz de Jesus seja sobre teu coração, sobre a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar, por gentileza. Fique à vontade. Que bom estarmos aqui buscando ao Senhor. Seja bem-vindo na noite da esperança, não é? Este culto é especial porque nós buscamos ao Senhor intensamente. É um tempo de oração, de intercessão, palavras sempre voltadas ao nosso coração por um desafio, um encorajamento, a esperança, mas sempre estamos direcionados à vontade de Deus. E se você deseja depois, nós vamos fazer esse apelo no final, começar uma campanha, você vai ter a oportunidade, mas você que está firme na campanha, Deus te abençoe e continue assim, para a glória do Senhor. No tempo certo, Ele opera, no tempo certo Ele age. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero rapidamente passar alguns avisos para os irmãos, peço que você fique bem atento, em nome de Jesus. O primeiro aviso é que neste sábado, dia 4, queridos, nós vamos ter aqui uma programação muito especial da Rede Kids, que é o Celebra Kids, com o tema O Encontro, tá certo? Sempre é nos domingos, mas nesta vez vai ser uma edição especial no sábado, vai começar às 15h30, tá certo? Ou melhor dizendo, eu sempre erro, né, gente? Às 17h30, amém, queridos? Você pode repetir comigo? 17h30, vai. Isso, muito bem. Vai começar às 17h30 e encerrar às 19h30. Então você, pai e mãe, é só deixar a sua criança aqui às 17h30, tá certo? E passar a buscá-los depois no encerramento às 19h30. Crianças de 3 a 11 anos, tá certo? Não precisa de inscrição,
é só trazer. Vai ser um tempo muito especial. Invista na vida do seu filho, da sua filha. Você que é responsável sobre uma criança, traga aqui, vai ser bênção no nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, o próximo aviso é sobre o fruto maduro, a rede da terceira idade, que sempre acontece na primeira semana, mas devido ao feriado, eles vão se reunir no dia 9, na quinta-feira, dia 9, às 14 horas aqui no salão da igreja. Então convide alguém que é da terceira idade, traga aqui, invista na vida de alguém. Você que é da terceira idade, não tenha medo, não tenha vergonha, assuma a sua identidade, esteja aqui que com certeza você vai amar, vai ser bênção para a sua vida, tá certo? Dia 9, às 14 horas, encontro da Rede Fruto Maduro, queridos. E no dia 10, no dia seguinte, numa sexta-feira, às 22 horas, uma vigília muito especial da Rede Mulher, e aí algo bem específico para as mulheres, você não pode perder. Você, irmã, traga alguém também, uma amiga, alguém da família para estar aqui também. Com certeza vai ser um tempo especial de busca a Deus, as mulheres, a Rede Mulher buscando ao Senhor. É sexta-feira, dia 10, às 22 horas, queridos. O que vem depois aí, preciosos? Sim, sim, a tarde de casais no dia 18. A rede de casais está aí organizando uma tarde especial aqui às 15 horas, tá certo? No dia 18, não tem custo nenhum. Aliás, estava pensando hoje, não tem valor nenhum para ser investido, mas o valor que vai ser investido, na verdade, é o tempo. Então você casal, você que é casado, vem com o seu cônjuge, vai ser um investimento para o seu casamento, um investimento para o seu relacionamento, um investimento para a sua família, tá certo? Então faça a inscrição, deixe o seu nome, o nome do seu cônjuge ali no balcão de formação, ou durante a semana na secretaria da igreja. Não tem custo, mas a inscrição é apenas para a rede se organizar aqui, para melhor receber os irmãos, tá certo? Quem nos visita também pode participar, só deixar o nome e vir, tá certo? Dia 18, às 15 horas. E nós vamos ter a participação especial de um casal ilustre, que é o pastor Luiz Henrique e a pastora Jodi Paula, que são uma bênção, queridos, bênção demais. Tenho certeza que vai ser uma tarde maravilhosa aqui, de edificação e também comunhão. Amém? Glória a Deus. Último aviso, só reforçar sobre o acampamento de jovens e adolescentes, que vai acontecer nos dias 24 a 26 de novembro, e as inscrições estão abertas para a idade de 12 a 30 anos de idade, tá certo? O valor aí é R$200, o investimento pode ser feito até em 3 vezes, tá certo? Mas maiores informações nós temos ali no balcão, ou durante a semana na secretaria, mas estão abertas as inscrições ali também. Você, pai e mãe e de adolescente, faça esse investimento, esse encorajamento na vida do seu filho, da sua filha, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Convido você a ficar em pé mais uma vez. Vamos continuar celebrando a Jesus com o nosso louvor financeiro. Nós temos aqui as urnas à frente para ser depositados os envelopes, ou lá atrás no balcão, através de outras opções. E, queridos, quero reforçar que nós fazemos isso com alegria e gratidão ao Senhor. Ele reina em nossas vidas, Ele governa nossas vidas, Ele provê aquilo que nós precisamos. Amém? Então Deus é bom. Você pode dizer isso? Deus é bom? Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, né? Ou vice-versa. Glória a Deus. Amém, queridos? Senhor, nós queremos te agradecer por tua bondade e misericórdia. Senhor, queremos te ofertar este louvor financeiro, Senhor, que o Senhor possa receber como gratidão, como alegria, como adoração também, e que o Senhor possa continuar nos abençoando, pois de ti dependemos, Senhor, e olhamos para ti como quem, Senhor Deus, espera algo do Senhor, porque somente o Senhor para nos sustentar, somente o Senhor para nos abençoar. Assim seja no nome de Jesus, e quem crê diz: amém. Vamos continuar celebrando ao Senhor. Ó Jesus,
És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, quando eu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Pai. Em todo tempo nós te louvaremos. Em todo tempo nós te adoraremos, Senhor. Seja engrandecido, ó Pai. Seja adorado por este lugar, Jesus. Todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Santo Jesus. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Tu é a honra, Senhor. Tu é a glória, Jesus. Nós engrandecemos ao teu santo nome, ó Pai. Nós te damos, Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas. Vem com o teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. E derrama, Senhor, da tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tua honra, Jesus.
trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que eu ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Lembraste, declare que o Senhor tem te lembrado das promessas, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, em teu amor capturou-me. Lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser
és feito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Oh Senhor, tu nos lembraste, Pai, de tuas promessas. Tu nos mostrastes, ó Deus, o teu amor. Oh Senhor, tu nos lembraste, Pai, de quem nós somos filhos. Tu nos lembraste quem é o nosso Pai, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus, em quem nós podemos confiar. E para Ti nós iremos, e para a Tua presença nós nos prostraremos, nós nos derramaremos aos Teus pés, ó Deus. Aos Teus pés prostrados nós estamos, nos derramando diante da Tua presença, ó Pai, entregando a nossa adoração, entregando o nosso louvor, Jesus. É para Ti que nós iremos, é a Ti que nós adoraremos, é a Ti que nós exaltaremos, ó Pai. É a Ti, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Para Ti eu vou. Seja adorado aqui neste lugar, Jesus. Molda-nos, Deus. Molda-nos, Senhor, conforme a Tua imagem, a Tua semelhança, para que nós possamos ser mais parecidos contigo, ó Deus. Seja engrandecido aqui neste lugar, ó Pai. Seja engrandecido, ó Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, a Ti, Jesus, toda a glória, todo o louvor, para todos sempre, Senhor. Amém. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Glória a Deus. Antes de nós recebermos a palavra do Senhor, eu quero chamar você para estar conosco aos domingos. A partir deste domingo, aprove o Senhor, nos conceder a bênção de estarmos aqui. Iremos iniciar uma nova série com essa mensagem, um bom combate. Você sabe quem são seus inimigos? Contra quem estamos lutando? Quem a Bíblia nos orienta que devemos lutar? E quais são as estratégias que o Senhor nos deu para vencer este inimigo? Eu encorajo você a vir aos domingos, seja pela manhã, no culto às 10 horas ou às 19 horas. Tenho certeza que será um tempo muito abençoado, um tempo de crescimento. Tenho certeza que será uma bênção para todos nós. Amém, meus irmãos? Bom, temos um pregador nessa noite aqui. Quero chamar aqui o Vinícius, esse jovem servo de Deus. Vinícius, quem não conhece, quem não sabe também, ele é seminarista da igreja, já está há alguns anos num processo, dando os passos para a ordenação pastoral, tem ele a convicção do chamado e está dando já os passos, indo por etapa para assim concretizar esse chamado que o Senhor confiou a ele. E cremos que o Senhor já testificou também no coração da igreja. Sabemos que ele é uma bênção, ele já tem pastoreado os teens, os adolescentes, as quartas-feiras, um trabalho muito lindo que acontece aqui, tanto ele como a equipe que faz acontecer um trabalho muito especial, que tem pastoreado os adolescentes, e é uma bênção. Tenho certeza que nós seremos muito abençoados pela palavra do Senhor, que usará este servo do Senhor para falar aos nossos corações. Amém, meus irmãos? E sendo nas tuas mãos, vamos orar pela vida do Vinícius.
Senhor, nós te agradecemos pela vida do Vinícius, servo do Senhor, que o Senhor já ungiu, já o separou para pastorear o rebanho que o Senhor confiou a ele. Pai, nós cremos que sobre ele há a unção do Senhor, tua palavra já foi revelada ao seu coração, para edificar, para ministrar, falar aos nossos corações, Senhor. Nós oramos, seja com ele, seja com a sua família, tudo que leva o seu nome e sobrenome, entregamos aos teus cuidados. Senhor, no nome de Jesus, ministra aos nossos corações, estamos sedentos, famintos, por mais de ti, por mais da tua palavra. Nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? Estão todos felizes? Glória a Deus por isso. Queria agradecer os pastores pelo desafio. Quero agradecer também o conselho da igreja, que aprovou eu estar aqui ministrando a palavra. Os presbíteros aí, muito obrigado pelo apoio. Obrigado à igreja por estar me recebendo hoje aqui. Bom, 31 de outubro de 2023 e nós comemoramos 506 anos de Reforma Protestante. No dia 31 de outubro. E o tema da mensagem, acho que não deu para colocar aí, o tema da mensagem de hoje é Resgatando a Prioridade. E a Reforma Protestante nada mais foi do que um resgate à prioridade. Nós tínhamos lá a Igreja Católica Romana e alguns reformadores começaram a entender que estava fugindo um pouquinho da palavra de Deus. Lá com a cobrança das indulgências, algumas coisas estavam saindo da centralidade da palavra, então eles enxergaram a necessidade de resgatar uma prioridade. E é isso que eu quero fazer com você hoje, é isso que eu quero conversar com você. Eu quero embarcar com você numa missão resgate à prioridade. Mas antes, preciso te inteirar de um contexto que nós estamos vivendo hoje e às vezes você não tem percebido. Eu quero falar um pouco sobre interesse. Você sabe o que é interesse? Deu tempo para pensar aí? Interesse, se você pesquisar no dicionário, vai aparecer que é uma reação que você dá a algo que te exige atenção. Bom, acho que não ficou claro. Vou te dar um exemplo. Homens, quando você quer trocar de carro, você não está feliz mais com o seu carro, você olha aquele Onix passando na rua, você te interessa, dá aquele estalo no seu olhar, e a partir daquele momento você só vê Onix na cidade, só tem Onix, porque você só está interessado em ver aquilo. Vou dar outro exemplo, não contente com esse. Quando você está no processo de namoro, você se interessa por alguém, certo? Então isso cativa o seu interesse. Outra coisa, você está lá no seu Instagram, e você está rolando lá seu feed, e quando um vídeo ou uma thumb te cativa o interesse, gera interesse em você assiste aquele vídeo até o final, certo ou errado? Certo. Quando nós temos uma série de mensagens, por exemplo, e o nome dessa série de mensagem cativa o seu interesse, você faz de tudo para vir ao culto, porque você não quer perder essa palavra. Quando você vê um livro, e a capa gera interesse no seu coração, logo você compra aquele livro. Tá, Vi, beleza, vamos lá. O que interesse tem a ver com prioridade? Por que eu estou falando isso? Quando você se interessa por algo, isso é elevado no nível de prioridade do seu coração, da sua vida. Voltando ao exemplo do namoro, quando você se interessa por alguém, você está buscando um casamento e tal, você se interessa por essa pessoa sobe num grau de prioridade. Vou falar aos pais agora. Você que teve um filho recentemente, quando seu filho nasce, ele ocupa um grau a mais de prioridade sobre a sua vida, certo? Vai rolar o slide aí? Sim? Vamos lá então. Nunca me dou bem com isso aqui, pessoal. Eu quero te perguntar, o que tem sido prioridade na sua vida? Você pode notar que essa pergunta eu faço questão de fazer ela no singular, porque não existe o termo prioridades.
Não existe prioridade no plural. Prioridade é você colocar algo primeiro. Então não tem 2 primeiros lugares. Eu nunca vi, por exemplo, alguém ganhar uma corrida e ter 2 primeiros lugares. Se você já viu, depois você me procura, me mostra para a gente conversar um pouquinho sobre. Mas o que tem sido prioridade na sua vida? Onde o seu interesse tem te levado? Onde o seu interesse tem nutrido a sua prioridade? Sabe por que eu falo isso, queridos? Hoje nós vivemos numa sociedade muito digitalizada. Nós temos acesso a muitas informações em um curto período de tempo. Se você quiser falar com alguém lá do Acre agora, só basta você pegar seu WhatsApp e você compartilhar uma mensagem com essa pessoa. Se você quiser uma informação sobre a guerra em Israel, você vai abrir o seu Google lá, vai pesquisar guerra em Israel e logo você está sabendo de tudo que está acontecendo lá. E às vezes, eu e você estamos tão cheios de informações que nós temos trocado as nossas prioridades. As coisas têm ficado confusas. Porque são tantas coisas que nos são apresentadas que às vezes nós perdemos a linha de raciocínio. Às vezes nós perdemos o fio da meada, às vezes nós ficamos perdidos em meio a tanto bombardeio de informação que é nos dado. Então eu pergunto para você, o que tem sido prioridade na sua vida hoje? O seu trabalho? O seu relacionamento? O seu desejo em ter mais e mais dinheiro, a sua ganância? O que tem sido prioridade na sua vida? O que você tem dedicado mais tempo? Será que o seu celular é a sua prioridade? Bom, já a gente fala sobre isso. Para a gente entender um pouquinho mais sobre prioridade, eu quero embarcar com vocês numa história de um jovem que está lá em Marcos, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Marcos capítulo 10, versículo 17 até o 22, nós vamos estar lendo aqui. O que está acontecendo aqui em Marcos? Esse texto vai relatar a história de um jovem, assim que a Bíblia apresenta eles, e esse é um jovem muito bem interessado. Ele tem interesses legais, o interesse dele está no lugar certo, mas a prioridade dele não. Então aqui nós temos uma pessoa totalmente interessada em uma vida com Jesus, mas vivendo uma inversão de prioridades. Vamos ler esse texto aí comigo? Quando Jesus ia saindo, espera lá, de onde Jesus estava saindo? Jesus estava em casa, bem tranquilo, estava ali orando pelas crianças, e quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção, e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Eu quero te fazer uma pergunta, mais uma na verdade. Você consegue se encontrar nesse texto? Você consegue se achar em meio a essa história toda? Parece estranho, mas eu quero compartilhar com você algo que Deus ministrou no meu coração nesses dias. E essa missão resgate, ela tem 3 partes, 3 pontos, como você quiser aderir. E a primeira delas, a motivação. Quero analisar esse texto com você, porque o jovem, ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna?
Bom, eu não sei na sua casa, mas na minha casa, quando a gente quer alguma coisa da tia Dani, a gente elogia ela. Então a gente olha para ela e fala assim: nossa mãe, você está tão linda hoje. A gente chega para o pai e fala assim: nossa pai, parece que você deu até uma emagrecida, você está mais esbelto. E o que eu entendo nesse texto aqui é que o jovem, quando chega para Jesus, ele quer agradar Jesus e fala assim: bom mestre, Jesus, você está tão lindo hoje, cara. Parece que você está até mais bonzinho. Não é verdade? Não é isso que dá a gente entender aqui? E logo depois ele faz uma pergunta, porque toda pessoa que está interessada em algo, ela te agrada, depois ela te pede alguma coisa. Então ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E nesse ponto, eu queria perguntar para você: como você tem se achegado a Deus? Sabe, queridos, nós temos vivido uma era em que a teologia que nos é apresentada no Instagram diz para a gente que se te faz bem não é pecado. Então logo nós só estamos interessados na vida eterna. Tanto que a maioria dos pastores influencers, um dia eu estava vendo isso no Instagram, e o pastor falou assim: as pessoas não vêm perguntar para a gente como ter um relacionamento com Jesus, elas querem saber se beber é pecado ou não. Elas querem saber se eu cometer um adultério eu vou perder a minha salvação. E talvez seja a história desse jovem. Esse jovem não está nem um pouco interessado em relacionamento com Cristo. Mas os olhos dele, o interesse dele estão na vida eterna. E será que eu e você não estamos sendo assim? Será que nós não temos vindo à igreja buscando algo que Jesus pode nos dar, sem buscar algo que Ele é, sem buscar o que Ele pode ser para mim e para você? E quando nós caímos nesse erro desse jovem, nós estamos totalmente equivocados, porque Jesus Ele não quer dar para nós somente a vida eterna, como se fosse pouca coisa, né, a vida eterna. Mas Jesus quer andar com você todos os dias. Jesus quer um relacionamento de discipulado com você. Mas às vezes a única motivação que eu e você temos é a espera de um milagre. Você vem na igreja e você fala assim: eu vou no culto de terça porque é a terça da esperança. Estou lá fazendo minha campanha. Você não está nem um pouco interessado no relacionamento com Cristo. Mas você quer a campanha, você quer desencalhar, você quer uma promoção no seu emprego, você quer evoluir sua vida financeira. Então você vem à igreja e você fala assim: Deus, eu estou fazendo até campanha de 7 dias. 7 dias de oração fervorosa. Fui lá, o pastor Rodrigo orou pela minha vida. Meu querido, Jesus não quer te dar somente uma consequência, um resultado. Ele quer caminhar com você no processo. Isso não acontece só aqui, somente nesse texto, sabia? Nós temos uma pessoa muito interessada aqui, mas com prioridades invertidas. Mas lá no texto de Atos, capítulo 8, nós vamos ter um cara chamado Simão. Depois você pode conferir isso lá na sua casa, não vou projetar aqui. Simão era um mago, um mágico. E quando Filipe está pregando na Samaria, ele se depara com Simão, e Simão tem um encontro com Deus. Ele tinha se convertido. Para um mago se converter, glória a Deus. E quando Pedro e João, que estavam lá em Jerusalém, eles ficam sabendo que Samaria estava aceitando a palavra do Senhor, eles falam assim: nós precisamos ir lá. E eles vão engajados, Pedro e João, cheios do Espírito Santo. Eles chegam em Jerusalém e eles começam a impor as mãos sobre os samaritanos. E eles começam a ser cheios do Espírito Santo. Aí o Simão, o mago, que era respeitado lá em Samaria, ele olhou aquela cena, ele falou assim: eu quero isso aí também. O que eu faço para pôr a mão na cabeça das pessoas, eles receberam o Espírito Santo? Simão ficou doido. Ele chegou para Pedro e João e falou assim: viu, quanto custa? Simão tentou comprar
o poder do Espírito Santo. Nós podemos ver que até lá na igreja primitiva a propina já acontecia, né? E será que eu e você não temos feito isso com o Senhor? Às vezes você não tem oferecido dinheiro, mas você fala assim: Deus, eu vou jejuar porque eu quero uma promoção no meu trabalho. Deus, eu vou jejuar porque eu quero ganhar mais dinheiro. Deus, eu vou jejuar e o Senhor vai me dar algo. Sempre nessa questão de troca. Irmãos, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Deus não é um Deus de barganha. Nós não conseguimos comprar Deus de forma alguma. Do mesmo jeito que Simão tentou comprar o poder do Espírito Santo, Pedro olhou para ele e falou assim: pereça você e o seu dinheiro. Às vezes nós tentamos comprar Deus não com dinheiro, mas com o nosso tempo. Você fala assim: Deus, eu estou indo lá servindo fruto maduro, mas o Senhor sabe, né? Eu estou precisando trocar meu carro, as coisas não estão boas lá em casa. Deus, eu estou servindo no Kids aqui, só Jesus na causa, mas o Senhor sabe, né? O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe minhas necessidades, não preciso falar mais nada. Então será que eu e você, o primeiro ponto dessa missão resgate é nós entendermos que nós já estamos errados no nosso interesse com Deus. Às vezes eu e você temos vindo à igreja buscando somente um objetivo, um resultado, e a gente não traz Jesus para o processo. Mas esse é só o primeiro ponto. Deu para você analisar? Deu para você entender qual a sua motivação? E não bastando, agora que você entendeu que nós precisamos direcionar e alinhar nossa motivação para buscar o Senhor, existe o segundo ponto do resgate à prioridade, e ele chama esvaziamento. Vou te explicar em partes isso aqui, que é um pouquinho delicado da gente entender. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, Jesus falou para ele: vá à venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. A grande questão aqui, queridos, Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olha para mim e para você, mesmo com motivações erradas, e Ele nos ama. E esse amor, quando a gente traduz aquela frase, o amou, para o grego, é o amor ágape. O amor ágape eu não consigo sentir por ninguém, pastor Rodrigo não consegue sentir por ninguém, pastor Valdemar também não. O amor no grego ele tem 3 divisões: eros, filéu e ágape. O amor eros é o amor que um esposo sente por uma esposa. O amor filéu é o amor fraternal, é o amor de família. É o amor que você sente pelo seu pai e pela sua mãe. Mas o amor ágape, ele é um amor sacrificial. Ele é um amor abundante, ele não acaba nunca. Você pode até brigar com seu pai, você pode até brigar com a sua esposa, mas o ágape não tem jeito. É uma fonte inesgotável. Mas esse amor é um amor que nos desafia, porque o ato de amor de Jesus para com esse jovem é reconhecer o ponto fraco dele. E qual é o ponto fraco desse jovem? Um versículo antes, versículo 20, o jovem vai falar o seguinte: Jesus, eu já tenho feito tudo isso, esses mandamentos, não matarás, desde a minha adolescência eu já estou de cor salteado, eu já sei, não preciso nem repetir. Mas Jesus olha para ele com muito amor e fala assim: ei cara, falta uma coisa para você. E essa coisa diz respeito à prioridade desse homem. Lembra que nós estamos numa missão de resgate à prioridade, certo? E aqui nós encontramos a prioridade dele. Mas Jesus é muito pontual, e ele detecta o ponto fraco desse homem, que era as suas riquezas. Qual é o seu ponto fraco hoje? Quando eu falo ponto fraco,
é aquilo que você tem trocado a prioridade em Deus. Aquilo que você tem negociado o lugar de Cristo na sua vida. Você tem permitido que Jesus detecte seu ponto fraco? Sabe, irmãos, nós temos vivido, já falei isso, mas vou repetir. A gente vive na sociedade mais digital de todos os tempos. E a única coisa que você posta no Instagram é algo bom. Então nós criamos uma máscara nas redes sociais em que nós somos perfeitos, a família perfeita. Piquenique da tarde em família. Churrasco do trabalho. Meta batida. Você não posta quando você está passando por prova. E esse homem, esse jovem, ele tinha criado uma casca, uma capa, uma máscara, onde ele falava assim: eu obedeço tudo. Eu estou 100%, estou santo. Se ficar mais um pouquinho crente, Jesus me leva. Mas Jesus olhou para ele com amor e falou assim: falta uma coisa para você. E queridos, Jesus nesse texto, ele não está preocupado com os pobres. Não que Jesus não era preocupado com os pobres, por favor, não me entenda mal. Mas a intencionalidade nesse texto não é levar o dinheiro aos pobres. Jesus está propondo para esse jovem mais do que uma venda, mais do que se abster de algo. Jesus está falando assim: ó, eu estou te dando a oportunidade de se esvaziar. E essa é a oportunidade que Deus dá para mim e para você nessa noite. Se existe algo que tem roubado a nossa prioridade em Cristo, esse é o momento, irmãos. Esse é o momento. Jesus chega para esse jovem e fala assim: ó, essa é uma oportunidade de esvaziar-se. Você quer receber algo novo de Deus? Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa agora. Para recebermos algo novo de Deus, não dá para pôr carga em cima de carga, irmãos. Se o seu caminhãozinho estiver cheio de tranqueira, se o seu caminhãozinho estiver cheio de outra prioridade, Jesus não derrama algo novo. Jesus olha para esse jovem e fala assim: você quer mesmo caminhar comigo? Então você tem a oportunidade de se esvaziar. Mais uma vez eu pergunto para você: do que você precisa se esvaziar hoje? Existe algo que tem tomado o lugar de prioridade de Deus na sua vida? Em meio a tantas informações, em meio a tanto trabalho, em meio a tanta busca por dinheiro, será que nós não temos trocado as nossas prioridades? Queridos, esse texto é um texto claro de Jesus tratando as riquezas, falando da dificuldade do rico de entrar no reino dos céus. Mas às vezes a minha riqueza e a sua não diz respeito a dinheiro, mas diz respeito ao que você tem dedicado o seu tempo. Não sei se você sabe, mas ontem mesmo estava pesquisando, e o site Extra apresentou uma pesquisa no dia 28 de outubro, que a maioria dos seres humanos passa em média de 6 a 9 horas no smartphone. Ou seja, a maioria de nós, de 6 a 9 horas dos nossos dias, nós estamos conectados com essa pecinha aqui. E sabe quanto tempo nós passamos com práticas religiosas? 0,2 horas. Você pode entrar lá, o nome do site chama Extra. 0,2 horas. Seria equivalente a 12 minutos. É aquilo que eu e você temos gasto com Deus. É o tempo que nós temos dedicado com o Senhor. E às vezes você vem culto após culto e fala assim: Pastor Rodrigo, parece que a minha oração não passa do teto. Parece que eu vou na igreja e as coisas não evoluem. Claro, irmão, o caminhão está cheio. Se você realmente quer viver algo novo com Deus, você precisa se esvaziar. E Jesus dá essa oportunidade para nós, esse convite, essa oportunidade de esvaziamento. Mais uma vez eu quero trazer ao seu entendimento o que você precisa se esvaziar, meu irmão. Mas existe um terceiro ponto. Existe
mais uma coisa para nós alinharmos nesse resgate. E esse ponto chama reação. É a sua resposta e a minha resposta a Deus. Esse jovem, diante disso, ele ficou muito abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Queridos, a inversão de prioridade às vezes fala mais alto, não fala? Às vezes a nossa vida está tão invertida. Irmãos, vou corrigir uma coisa aqui que às vezes você possa ter entendido errado. Não é pecado ganhar dinheiro não, irmãos. Não é pecado ganhar dinheiro. Não é pecado trabalhar. Pecado é quando eu e você invertemos as ordens das coisas. Quando eu e você colocamos o dinheiro acima de Jesus, do relacionamento com Deus. Quando eu e você colocamos outras coisas acima do relacionamento com Deus. Isso é um perigo. Porém, a prioridade desse jovem estava nas riquezas. Mas eu quero te ressaltar um ponto aqui. Por que o jovem, ele fica abatido, triste, sai de perto de Jesus? Porque a nossa prioridade, ela revela aquilo que nós amamos. A nossa prioridade, ela revela onde o meu e o seu coração está. A palavra do Senhor em Mateus 6, versículo 19, diz o seguinte: pois aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde está o seu tesouro, meu querido? Onde está o seu tesouro, minha querida? É ali que seu coração está. E é por isso que muitas das vezes nós não conseguimos responder um chamado do Senhor para nós. Às vezes Deus tem algo novo para nos entregar, mas nós estamos amando outras coisas acima de Deus. Você já parou para pensar isso? Já parou para refletir isso? A palavra do Senhor também diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o Pai não está nele. Não tem como, queridos, eu falei aqui no começo dessa mensagem que não existe dois primeiros lugares. Não existe duas prioridades, existe prioridade existe um primeiro lugar. E quem tem sido o primeiro lugar da sua vida? A verdade é que às vezes nós estamos cegos, e a gente acha que a nossa resposta para Deus é vir no culto de terça. Não, Deus é minha prioridade, eu já venho no culto terça, venho no domingo, já ajudo no ministério de estacionamento, ajudo na cozinha. Queridos, a igreja de Éfeso em Apocalipse, ela foi advertida porque ela servia sem entender o que ela estava fazendo. Ela servia o reino sem o Senhor do reino. E às vezes eu e você podemos estar vivendo isso. Nós podemos estar vindo aos cultos, nós podemos estar servindo, mas não amando Jesus acima de todas as coisas. Bom, eu quero concluir essa mensagem. Acho que meu tempo já deu uma estourada. Mas eu quero te levar a uma reflexão, várias reflexões. Essa mensagem é para trazer um incômodo ao seu coração mesmo. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Onde que você errou, meu querido? Onde que eu errei? Será que a nossa motivação para com o Senhor está errada? Será que nós estamos cheios demais ou será que nós não estamos respondendo ao Senhor? O que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida? Se o seu interesse é ter uma vida com Deus, é estar mais próximo do Pai, eu sinto lhe dizer que nós vamos ter que fazer essa missão. E eu não quero apenas gerar uma emoção em você aqui agora, e você pensar assim: nossa,
realmente a minha vida está toda conturbada, minhas prioridades estão todas invertidas. Eu não quero te emocionar aqui não, meu querido. Mas eu quero te dar a oportunidade, através da palavra de Deus, através desses pontos, de você corrigir isso na sua vida, de você alinhar as suas prioridades. Concluindo essa mensagem, tem uma frase aqui que você pode tirar foto, você pode pôr na legenda do seu Facebook. Essa frase é de um pastor amigo meu, e quando eu fui levado a esse texto lá em Marcos, ela estava anotadinha bem no cantinho. E logo Deus falou comigo, e ela diz assim: quando não estamos dispostos a sacrificar aquilo que possuímos por aquilo que queremos, jamais iremos alcançar aquilo que desejamos. Não ficou claro ainda? Eu vou adequar a história do jovem rico nessa frase. Quando o jovem rico não está disposto a sacrificar as suas riquezas para ter a vida eterna, jamais ele vai ter um relacionamento com Deus. Quando eu e você não estamos dispostos a sacrificar um pouco do nosso tempo para um relacionamento com Deus, nós jamais vamos ter a vida eterna. Queridos, você pode postar no Facebook, posta lá mesmo, coloca como legenda, como bio do seu Insta, porque isso aqui é uma verdade, irmãos. Enquanto eu e você não entendermos que a salvação ela é de graça, mas nós precisamos dar uma resposta. Qual é a sua reação? Existe um grande pregador americano chamado Billy Graham, e ele deixou essa frase de presente para mim e para você: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Querido, se você ler um pouco mais para frente ali em Marcos, os discípulos vão questionar Jesus: como é que a gente faz para ser salvo então? Ele fala assim: aos homens isso não é possível, mas para Deus Ele faz o impossível. Então a salvação ela é um dom de Deus, ela é de graça, mas andar com Cristo custa tudo que você tem. Custa o seu tempo, custa o seu trabalho, custa o seu dinheiro, custa a sua dedicação, custa o seu coração. Queridos, enquanto eu e você não entendemos isso, nós vamos ficar patinando numa vida com Deus. E aquilo que nós queremos, o jovem rico queria muito a vida eterna, mas ele não estava disposto a sacrificar as suas riquezas para ter um relacionamento com Deus. E eu te pergunto, você está disposto a sacrificar um pouquinho do seu tempo? Querido, se você der meia hora do seu dia para Deus, você está dedicando 1,48 avos para o Senhor. O cara que te deu a salvação de graça, é isso que ele merece? Se você pegasse uma pizza agora, você cortasse ela em 48 pedaços, você ia dar um pedaço para Deus. Querido, será que a nossa prioridade não está invertida? Será que nós não estamos vivendo uma inversão de prioridades, onde nós passamos mais tempo no celular, mais tempo assistindo séries, mais tempo assistindo notícias ruins, do que nos dedicando a realmente uma vida com o Senhor? O Ministério de Louvor pode subir aqui, por gentileza. Se você não entendeu nada até agora dessa pregação, se você não entendeu nada dessa mensagem, se você perdeu o fio da meada, eu quero te apresentar e resumir aquilo que diz respeito à missão resgate. A missão resgate, ela diz respeito a entender qual a nossa motivação para com o Pai. Qual a minha e a sua motivação em buscar a Deus? Será que nós queremos apenas aquilo que Deus pode nos dar, sem querer Ele de fato? Mas a missão resgate diz respeito também a permitir que o Senhor revele o nosso ponto fraco, que o Senhor mostre para nós que nós realmente estamos vivendo uma inversão de prioridades. Mas a missão resgate, ela diz respeito também a estar disposto a realinhar essas prioridades.
enquanto eu e você não sacrificarmos aquilo que nós possuímos, por aquilo que nós queremos, nós nunca chegaremos no lugar que nós desejamos. Se você deseja ter uma vida mais próxima do Senhor, se você deseja caminhar com Cristo, se você deseja ser mais íntimo do Pai, aquele que te ama com amor ágape, um amor incondicional, chegou a hora de analisar suas prioridades, meu querido. O que tem sido o Senhor da sua vida? Mas existe uma promessa para quem exercita essa missão resgate. E essa promessa ela se encontra lá no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33. E é uma promessa para mim e para a sua vida, depois que nós tomamos a decisão de alinhar as nossas prioridades. Quer ver? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não, eu acho que você não entendeu, eu vou te explicar de novo. Isso aqui é um termo condicional. Jesus está deixando aqui uma frase condicional. A quem todas as coisas serão acrescentadas? Aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Parece que as coisas começaram a se encaixar agora, né? Porque quando nós falamos em primeiro lugar, é o começo dessa mensagem. Prioridade é o primeiro lugar. Quando eu e você alinhamos a nossa prioridade no Senhor, no reino de Deus e a sua justiça, meu querido, você não precisa se preocupar mais com o seu trabalho. Você não precisa se preocupar com as suas finanças. Você não precisa se preocupar com o casamento. Queridos, existem muitos casamentos hoje que estão abalados, porque não é o erro do marido e erro da esposa, é porque existe inversão de prioridade. Existe gente hoje sofrendo com as suas finanças, não é porque você está trabalhando pouco, é porque existe uma inversão de prioridade aí. Existem vários problemas que eu e você enfrentamos, que às vezes não são as causas, mas é a prioridade. Às vezes você tem buscado um contador, você tem buscado um psicólogo, você tem buscado não sei, alguém que possa te ajudar, mas não é esse tipo de pessoa que vai te ajudar, querido. Você precisa alinhar suas prioridades antes de recorrer a essas pessoas. Deus usa os psicólogos? Com certeza. Deus usa os contadores? Com certeza, irmãos. Mas antes de nós recorrermos a essas pessoas, nós precisamos alinhar nossas prioridades. E todos aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, todos aqueles que direcionam, que alinham, que fazem essa missão resgate, e a prioridade está colocada em Jesus, todas as coisas serão acrescentadas. Você entendeu essa mensagem? Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos entoar uma canção aqui ao Senhor. E eu quero te convidar a exercer essa missão resgate durante essa canção. Chegou a hora, irmãos, é a oportunidade de se esvaziar. Eu sei que já veio à sua mente aquilo que tem tomado o lugar do Senhor na sua vida. Enquanto nós cantarmos essa canção, eu queria que você entendesse o que você estivesse cantando. Mais do que da boca para fora, eu queria que o seu coração estivesse entendendo aquilo que ele está proclamando. E logo após nós cantarmos essa canção, o pastor Valdemar vai fazer uma oração, conduzir o momento da campanha. Mas eu quero que você saia daqui não emocionado. Eu não quero que você saia daqui apenas falando assim: nossa, minhas prioridades estão todas invertidas. Não saia daqui falando isso se você não for fazer algo a respeito. Depois que Jesus convida o jovem a se esvaziar, o jovem tem que dar uma reação para Jesus.
E a sua reação não vai ser aqui agora. Aqui é o momento de se esvaziar, mas a sua reação é amanhã. É quando você voltar para o seu trabalho. É quando a ganância começar a sondar o seu coração de novo. É quando aquele pecado bater na porta. Porque às vezes o nosso Senhor tem sido pecado. Às vezes aquilo que nós temos dedicado mais tempo é planejando como pecar. Então, querido, não saia daqui emocionado, mas saia daqui motivado por essa palavra. Amanhã, exercer essa missão resgate. Essa missão resgate, ela não tem que ser feita um dia só. O pecado não bate na porta só de segunda e quarta, meu amigo. O pecado bate na porta todos os dias. A ganância vai vir de novo. O seu trabalho vai começar a encher o seu coração de novo. As coisas, as prioridades vão começar a se inverter. Então nós precisamos exercer essa missão resgate dia após dia. Mas através dessa canção é a sua oportunidade de se esvaziar. Abre o seu coração para o Senhor nesse momento. Exponha para Deus: Deus, eu realmente tenho trocado minhas prioridades. Eu tenho me dedicado mais ao trabalho. Eu tenho passado muito tempo no celular. Abre o seu coração para Ele. É hora de se esvaziar, meu querido. É hora de se esvaziar. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, ao teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo
Quero chamar você que deseja dar uma resposta a essa palavra, de entregar totalmente seu coração diante do Senhor. Nós já teremos aqui os nossos intercessores para estar junto com você, orando. Você que entendeu, olha, eu preciso resgatar essa prioridade, ser o Senhor acima de tudo do meu coração, ser o Senhor a razão do meu viver. Você que entendeu, essa palavra tocou o seu coração, nós queremos encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar com você e chamar você também que está na campanha da segunda à sétima, que você também saia do seu lugar, venha aqui por favor, pode vir bem aqui na frente, que chegará um intercessor até você ou uma intercessora para orar com você. Caso deseja começar também uma campanha de oração, 7 semanas por um propósito, talvez seja até por isso, para estabelecer a sua prioridade na presença do Senhor. Depois pega um cartão aqui na frente, você queira começar essa campanha, e continue adorando o Senhor com essa canção, no nome de Jesus, queridos. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Sonhos rendo a ti e os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aos pés da cruz, por conhecer a ti, ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
Enquanto nossos irmãos continuam orando aqui à frente, convido você que está aí na nave da igreja, estender as suas mãos, vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor. Pai, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe das nossas limitações. A Tua palavra foi pregada hoje, Senhor Deus, e nós Te agradecemos porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando a vida do Vinícius, nessa caminhada, nessa jornada, que a prioridade dele seja sempre o Senhor, e que ele sempre olhe para o autor e consumador da fé dele, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor também faça um milagre em nossos corações hoje, que possamos mesmo, Senhor Deus, nos desvencilhar daquilo que nos impede de seguir avante, olhando para Ti. Senhor, eu sou o primeiro a dizer, Senhor, perdoa-me, porque muitas vezes, Senhor Deus, perdemos o Senhor de vista, e muitas vezes nossa motivação não é correta. Precisamos sempre alinhar nossos corações aos Teus propósitos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, que a Tua graça nos renove, nos fortaleça mais uma vez, e nos leve ao centro da Tua vontade, ao centro da Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Senhor, aprendemos com essa lição, que não podemos, Senhor Deus, nos perder naquilo, Senhor Deus amado, que apenas enxergamos com os olhos carnais, mas que precisamos, ó Deus, a olhar com os olhos da fé, e saber que o Senhor é melhor, que o Senhor é maior, que o Senhor, Deus, é prioridade acima de todas as coisas. E quando o Senhor é prioridade em nós, o Senhor nos dá todas as coisas. Obrigado, Senhor. Continua operando milagres em nossas vidas, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, aqueles que estão na campanha, Senhor, clamando semana após semana, buscando uma intervenção divina, buscando, Senhor, uma porta aberta, buscando o milagre do Senhor. Pai, que o Senhor possa se revelar glorioso, poderoso, forte, como Tu és, mas também como aquele que derrama bálsamo, como aquele, Senhor Deus, que é amigo verdadeiro em todas as circunstâncias, como aquele que está junto, mesmo que seja no vale da sombra da morte. O Senhor está conosco e não nos deixa só. Obrigado, Senhor. Fortaleça a nossa fé, ó Deus. Nós queremos triunfar cada dia mais, não na força do nosso braço, mas pela vitória de Cristo na cruz, porque o Senhor é grande e poderoso. Aleluia, Senhor. Assim nós cremos, assim nós oramos, assim nós agradecemos, em o nome de Jesus. E você crê, diz amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Você foi abençoado? Foi edificado? Amém, queridos, glória a Deus. Estaremos firmes mais uma vez na próxima terça, domingo também, celebrando a ceia do Senhor. Todos são convidados a estarmos juntos aqui, amém, queridos? Estenda as suas mãos, quero te abençoar. Que a graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a amizade, a sensibilidade do Espírito Santo seja sobre todos vocês, sobre a igreja de Jesus espalhado na terra, hoje e sempre. Amém e amém. Volte em paz para o seu lar, em nome de Jesus. Deus te abençoe.